Ele nasceu em uma cidade importante, Presidente Prudente, a cidade conhecida como capital do Oeste Paulista. É casado, pai de 3 filhos, foi o deputado mais votado na região em 2014, região do Vale do Paraíba. O autorretrato conversa com Hélio Nishimoto, do PSDB, que está em seu 3º mandato como deputado estadual. Muito prazer, muito obrigado por vir aqui ao autorretrato falar um pouco dessa sua trajetória até o mandato e, se der tempo também, falar um pouco do mandato. Obrigado pela presença. É bom demais estar aqui, conversar com vocês e poder levar informação também para a nossa população do estado de São Paulo. Deputado, o senhor nasceu em Presidente Prudente e ficou lá, me parece, até os 15 anos, né? Isso é, digamos, um período áureo da vida, né? Até os 15 anos. Vamos falar um pouquinho desse início aí, porque os seus avós é que vieram do Japão, seus pais já estavam no Brasil. E como é que... eu sei que o pessoal tem muita curiosidade de saber dessa educação oriental, né? É bem diferente, né? É um pouco diferente, sim, e eu acredito que tenha colaborado, acho que bastante, né? Não só para mim, para minha família, mas para a sociedade em geral. Acho que essa integração da cultura japonesa com a cultura brasileira teve um sucesso muito grande, né? Eu acho que esse desprendimento do povo brasileiro e a disciplina do povo japonês, eu acho que somou muita coisa boa para as duas culturas. E eu nasci em Presidente Prudente, né? A minha família está lá até hoje, meus pais, meus queridos pais, né? Meu pai já vai fazer 84 anos, minha mãe 77, e eles estão bem saudáveis lá, e eu visito todos os anos, pelo menos umas 3, 4 vezes. E os meus irmãos também, muitos sobrinhos, nós somos em 7 irmãos, né? Uma família grande, e eu tenho 18, na verdade meus pais têm 18 netos, eu tenho 3, então são 15 sobrinhos. 18 netos. Já, 18 15 netos. 15 sobrinhos. São 15 sobrinhos, né? Porque 3 são meus. E já tenho uma filha de uma sobrinha também. Então, meus pais já são bisavós, né? Nós temos uma foto aqui do senhor fazendo uma homenagem, né? Aqui na Assembleia Legislativa, a gente vai mostrar daqui a pouquinho. E agora, uma família numerosa, o senhor disse que os seus pais são vivos, o senhor Sim. ainda visita eles. E, aliás, os orientais têm uma longevidade, né? E a gente... Qual é o segredo dessa longevidade? O senhor pretende ir longe, né? Eu pretendo também, todo mundo pretende, né? Alguns não, alguns se desiludem e vão mais cedo. Mas viver é bom. E os meus pais, né, pela cultura japonesa, eles têm uma disciplina na alimentação, né? Se alimentam de forma equilibrada. Atividade física, sempre fazem, né? Minha mãe faz ginástica, acho que quase todo dia. E meu pai ainda dirige, né? Com quase 84 anos, dirige, faz as tarefas lá na casa, já é aposentado. Mas sempre teve uma vida regrada. Temos a foto do seu pai aí no ar? Então, tá lá. Meu pai, 84 anos agora em outubro, minha mãe 77, fez 84. Em maio. 84. E tá bem saudável, né? Bem saudável. Ele tá com, acho que uns 55 quilos. Você vê que a disciplina alimentar faz com que ele mantenha uma forma boa, né? Um peso bom para a altura dele, né? O senhor guarda essa disciplina alimentar também ou o costume, a culinária brasileira entrou a gente já mistura um pouco mais, né? Eles são muito de se alimentarem assim com muito legumes, verdura, né? E não abusam, né? Que é o segredo, né? Hoje os nutricionistas dizem que o mais importante é tudo que tem muita água, né? E pelo menos de manhã você comer bastante. Mas é bom, legumes, verdura, né? Pouca gordura, né? E grelhados e tudo mais, e até o peixe cru, né? O sashimi, eles se alimentam dessa forma Mas é uma questão de costume, né? Porque o brasileiro também, que tem alguns que depois que se adaptam, não querem outra comida também, né? Que é muito bom. Assim, hoje há uma adesão muito grande pela culinária japonesa, né? Não só a japonesa, mas a árabe também e outras mais, né? Porque são saudáveis e é bom esse costume. Apesar de que as informações que nos chegam nesses últimos tempos é que a obesidade aumentou muito no Brasil, né? E muito por conta do fast food, né? Daquela... às vezes melhora a renda, já vai comer mais... não só no tipo de alimento, mas em quantidade. O pasto tá bom, né? O pasto tá bom. Aí come bastante, né? Então tem limite também, né? Tanto na qualidade como na quantidade do alimento ingerido, né? E essa disciplina nem sempre é fácil, mas os meus pais, eles mantêm esse costume e a vida regrada, por isso que tem uma vida muito saudável. Eu fico muito satisfeito de ver isso. Agora, deputado, com 15 anos o senhor já sai de Presidente Prudente e vai para São José dos Campos para estudar. Exatamente. Sozinho, com alguns amigos também que foram para lá, e nós fomos para estudar um curso técnico, a ETEP, Escola Técnica Professor Everardo Passo, e eu fiz o curso técnico de mecânica
Logo depois de 3 anos. Ia e voltava todo dia, não? Não tem dá, como. né? Sabe quanto É é longe. a distância de Presidente Prudente a São José dos Campos? 650 Não. quilômetros. Eu só É ia. mais ou menos a distância de Presidente Prudente até a capital, né? É um pouquinho mais São José dos Campos. Nossa. São José dos Campos, então, tem quase 100 quilômetros a mais que Prudente a São Paulo. E chegou a atuar como técnico, não? Atuei. O primeiro trabalho meu, com 18 anos, depois de me formar, técnico em mecânica, foi ser projetista aeronáutico na Embraer, empresa brasileira de aeronáutica. Mas aí o senhor já tinha também o curso superior, ou já entrou lá como técnico? Como técnico, eu entrei na área de projetos. Aliás, é uma oportunidade de um tempo que não se deve perder, né? Porque tem muito Claro. jovem que passa, depois passa dos 13, 14 anos, ou 15, dessa fase de estudar, aí pode entrar numa roda viva que não consegue mais, porque tem que trabalhar e vai ficando cada vez mais distante, né? Essa fase é muito importante, né? O senhor aproveitou, com 15 anos já foi fazer o curso. Curso profissionalizante. Para mim foi importante, minha família sempre foi muito simples, né? Modesta financeiramente, então até o meu irmão me ajudava no sustento quando eu estava estudando em São José dos Campos, né? Porque ele tinha se formado lá também e foi trabalhar no metrô em São Paulo. E ele passou a me sustentar enquanto eu estudava. Então tem essa história toda de um ajudar o outro e bacana também na família, né? Nós somos muito unidos e temos uma família assim que sempre caminha junto. E na Embraer o senhor trabalhou como? Era projetista aeronáutico. Projetista Eu desenhava e trabalhava na área de projetos, né? Uma Saí área que- de lá depois de 5 anos. Fiquei 5 anos, depois eu saí para me aventurar em outras áreas. E quis essa área desde o início, assim? Já tinha esse objetivo ou foi conhecendo? Não, lá em São José dos Campos, eu fui assim para fazer o curso técnico porque o meu irmão tinha feito. Eu não conhecia como seria isso, mas quando ele falou que era um bom curso, né, lá em São José dos Campos, a ETEP, e depois poderia ser um profissional, depois de 3 anos e meio, eu achei interessante. Eu não era muito de estudar na minha infância, e quando ele me apresentou essa perspectiva, eu falei, eu vou abraçar, né? Chegou a desenhar projetos de aviões? Aí Eu peguei, né? Interessante. Mas é muito tempo atrás, né? Aham. Hoje o meu filho é funcionário da Embraer Aham. na área de projetos também. É uma área muito interessante, né? muito, legal. é muito gostoso trabalhar com um produto que é de sucesso, né? Porque sucesso concorre no internacional, Brasil, no mundo inteiro e consegue ganhar concorrências fortíssimas. Mas a Embraer é em São José dos Campos, né? Que nasceu lá do CTA, Centro Técnico Aeroespacial, e a gente tem uma história na cidade de muitos quererem trabalhar nessa empresa. E eu, como todos os outros, né? Saindo do curso técnico, queria trabalhar lá. E naquela época era em 1982, nós estamos falando de 33 anos atrás. É muito tempo atrás. Então, em 82 eu me formei e procurei lá fazer um teste e fui aprovado. E aí comecei a trabalhar em junho de 82. E comecei a trabalhar no Brasília, que hoje já está obsoleto, né? A MX, que era um consórcio com a Itália, e também no Tucano, né? Um avião de treinamento militar. Foi naquela época. Depois... O Tucano é famoso, ficou pra muito treinamento. famoso. Agora, o curso de administração aí, nível superior, o senhor fez enquanto estava na Embraer também? Não. Já saiu? Eu fiz quando já estava casado. Foi em 1995 que eu entrei na faculdade de administração de empresa, na Universidade do Vale do Paraíba. E aí conheceu sua esposa em São José mesmo? Conheci em São José em 1987, 86 para 87. E aí faz o curso de administração e em seguida vem a vida política? Não, ainda tem um espaço aí. Sim, eu comecei na administração em 95, porém eu já me interessei pela política em 94. Como é que aconteceu isso? O senhor foi vereador, 4 mandatos, isso? 4 mandatos eleitos. Mas São você José. vê, eu comecei a vida política, a participação, porque eu percebi a necessidade, assim, eu olhava a política de São José dos Campos, do Brasil, e falava assim, puxa, como eu quero ter representantes na área política, que me traga, assim, confiança. Eu queria representante na área política que eu olhasse e falasse assim, que bom, ele me representa bem. E a gente tinha algumas referências boas no Brasil naquela época, e eu já estava com 31 anos, em 1994. Aí eu olhava Mário Covas, Franco Montoro, Geraldo Alckmin, eu gostava muito dele, Fernando Henrique, eu gostava muito deles. Aí eu falei, vou participar da política também porque eu estou vendo gente de bem participando da política. Aí eu concluí que pessoas de bem deveriam participar da política para ajudar a melhorar a vida da sociedade. Porque E o que a família achou? a minha esposa foi a primeira a me dar apoio.
Na verdade, foi ela que me incentivou até. Falou, Eli, você se relaciona bem com as pessoas, você tem boas ideias, você é da área que você gosta de administrar problemas, né, em empresa, e você já faz isso no comércio, porque na época eu estava com um comércio de pastelaria. E ela falava, você sempre conversa com as pessoas e gosta de ajudar as pessoas a montarem os seus próprios negócios, a ajudar com os variados problemas aqui na Associação de Moradores do Bairro, que eu era diretor também na Sociedade de Amigos de Bairro. Então ela falou, você faz tudo isso, você podia ajudar mais, entrando na política. E aquilo realmente já era a minha vontade, eu estava tendo uma visão já voltada para isso. E quando ela me falou, incentivando, aí eu achei que podia começar a participar. Como é o nome da sua esposa? Edneia. A Edneia, a gente tem uma foto dela aí, já incentivadora aí, ó, a culpada. Quase 26 anos já comigo aí nessa luta, uma companheira fiel, idônea, muito auxiliadora, quer dizer, nós somos um, né? Dá uns palpites de vez em quando, assim? Sempre. E os palpites bons. Ela me dá algumas dicas boas e eu assimilo aquilo que ela fala e procuro, dentro da possibilidade, aplicar, porque ela tem uma visão também muito madura, ela é muito idônea, muito correta e ela gosta de ajudar. Então, ela me incentivou desde o começo. Isso foi em 1994. Nos filiamos, inclusive ela também. E depois de 2 anos eu saí candidato a vereador e fui eleito. E essa sua participação aí no comércio veio lá de trás, porque já quando criança ajudava seu pai no comércio, não é isso? Sempre gostei do comércio, sempre gostei, talvez o comércio em si só não, mas porque o comércio proporciona oportunidade para relacionamentos. Uhum. Então a convivência no comércio, né, quando você lida com as pessoas, isso daí me deixava muito satisfeito. Então no comércio meu pai tinha uma banca, né, era um box no mercado municipal, lá de Presidente Prudente. Então desde a infância nós todos passamos pelo mercadão lá, com hortifruti, né? Meus pais trabalhavam com hortifruti e a gente ajudava desde a infância. Então aquilo lá, todos pegaram gosto. Tanto é que hoje praticamente todos trabalham com comércio, né? Eu tenho 4 irmãos que trabalham diretamente com restaurantes japoneses, né? Então, já fica na veia, né? Está na veia. Então, agora, vamos falar um pouquinho de cultura, de livros, de esporte, né? Me sopraram aqui que parece que você é corintiano, não sei se é verdade. Não sei se pode falar ou não, mas acho que já falei. Poxa vida, o maior orgulho. Eu gosto de, eu gosto de esporte. Vai assistir, vai no campo. Vou assistir, eu gosto muito de esporte. Os estádios estão melhores aí? Já foi assistir? Não, eu não fui ainda no Itaquerão, que é do Corinthians, né? Eu não fui. Mas você faz essa vida voltando para São José, capital, São José? Sim, eu viajo diariamente. Mas eu gosto muito de esporte. Eu torço para o Corinthians porque eu vejo no Corinthians, assim, uma torcida muito um time muito popular, né? Tem uma foto onde tem muita gente. Estádio. Ele e meu filho. Eu e meu filho. Por influência sua, parece que ele se tornou Eu não sei se é por influência, mas ele sim, eu poderia dizer que ele é fanático. Eu não sou fanático. Eu gosto de torcer, mas por causa da alegria. Esse é o Pacaembu, se eu não me engano. Tá. É assim, ó, lá tem o lado lá do tobogã. Pacaembu. E nós fomos lá por várias vezes, mas ele é fanático, eu não sou. eu sou assim, torcedor, porque eu gosto do esporte. Eu gosto da massa, assim, participando, se alegrando, e às vezes até se frustrando, mas eu gosto de participar do esporte. Eu pratiquei muito esporte, gosto de atividade física. Que esporte você participou? Olha, eu desde a infância eu jogava basquete, com essa pequena altura, né, 1,61 m, eu joguei basquete na infância. Então eu tinha na escola no ensino médio não, era ensino fundamental ainda. Tinha o time da escola, a gente era campeão da cidade, depois campeão da região, a gente participou de torneios assim interestaduais, então foi muito bom. E aí na rua a gente brincava de futebol com os amigos. Tem uma foto sua aí para mostrar isso. Eu sempre gostei do futebol também. Aí, ó, é isso daí, ó. Brincadeiras, é só brincadeira, porque a gente já está com 52 anos, imagina, não pode forçar muito, senão espana, né? E aí, todos os esportes, eu pratiquei futebol, basquete, voleibol, handball e fiz atletismo. Eu fiz 100 metros rasos, salto em distância, apesar da altura, fiz salto em distância, fiz revezamento 4 por 100, até arremesso de dardo eu fiz.
arremesso de peso. Mas e você ia atrás desses esportes, assim, porque a gente sabe que às vezes hoje o jovem reclama, né? Não tem aqui perto, né? Só na escola, né? Mas você ia atrás. Dá para fazer, em qualquer local você faz atividade física, seja uma academia, seja brincar no condomínio ou nos campos de futebol. Lá em São José dos Campos, quando eu fui vereador, eu incentivei muito. Nós criamos lá vários espaços, né, com a prefeitura, sempre em parceria, vários espaços de esporte, centros poliesportivos, reformas de gramado, né, de campos de futebol. Eu incentivei muito isso. Eu realizei uma coisa lá como vereador, logo no início, que foi algo que eu sentia necessidade. Os jovens evangélicos nem sempre participavam de esporte, né, de atividade física. E eu criei lá a Olimpíada Evangélica. Foi um sucesso tremendo. Assim, mais de 40 igrejas participavam, mais de 1000 participantes como atletas mesmo, e as famílias indo torcer. Então era uma festa, todo final de semana aquelas rodadas de esporte, né? Futebol, vôlei, basquete, atletismo, judô, natação, várias modalidades. Então eu gosto de esporte. E agora a gente está aí às vésperas, né, das Olimpíadas, né? Tem que incentivar muito, porque não dá para dissociar o corpo da mente e do seu bem-estar, da sua saúde, né? Mente tem que estar sã e o corpo também, senão a gente sofre. E como é que foi esse período da vereança lá, como vereador? Foram 3 mandatos, um mandato o senhor renunciou para assumir a Assembleia. Para a Assembleia, né? Mas é muito diferente, né? Porque o vereador está ali muito próximo da sua turma. É bom porque os pedidos chegam a toda hora, né? Não, mas a maioria, você tem que administrar, né? Os pedidos vêm de todas as formas, algumas realmente pertinentes, outras nem tanto. Mas você administra, né? Muita gente não entende o papel do vereador, que é legislar, que é fiscalizar, né? Mas onde dá para ajudar, a gente ajuda, porque a gente é representante dessa população. Se ela tem alguma necessidade, normalmente alguma coisa a gente pode fazer, ou buscando os poderes responsáveis por aquela demanda que ele tem, ou ajudando até diretamente, às vezes uma boa vontade simplesmente, ou às vezes até só de ouvir um problema, você consegue ajudar a pessoa. Às vezes ela precisa ser ouvida simplesmente, que ela já se sente melhor. Assim, até nos problemas de saúde. Então, tem várias formas. E quando eu falo em saúde, até emendas parlamentares que nós levamos alguns anos atrás, lá para São José dos Campos, fez com que a gente criasse praticamente 100 locais de academias ao ar livre na cidade de São José dos Campos. Em outras cidades também, mas na cidade de São José dos Campos foram criados aproximadamente 100 locais com academias ao ar livre, que traz muita convivência sadia e saúde física. Não só para também. Idosos, né? Os idosos se beneficiam, mas para todos. Todos participam e faz muito bem. E é uma questão cultural, né? Porque a gente vê que às vezes a pessoa tem um pouquinho de vergonha, aí vai um amigo, quando vê já está indo, ajuda uma amiga para estar... E hoje é comum, você passa nas praças, as pessoas... Agora, São Paulo tem essa carência, né? Porque São Paulo tem poucas praças, é diferente do interior, e a distância, às vezes, é grande para a pessoa, e às vezes até a segurança, né? A pessoa fica preocupada. Mas nas cidades do interior é mais fácil, né? A convivência é muito fraterna. Tem grupos de pessoas que vão praticar atividade física na academia ao ar livre, na pista de caminhada, normalmente que tem próximo, na parte da manhã, e já fazem um café da manhã juntos. Então, vira uma convivência muito gostosa, fraterna, um ambiente social, e aí ajuda, né, na parte física e também na parte emocional. O senhor gosta de viajar? Voltou ao Japão? Voltou não? Foi visitar o Japão? Né? 2 vezes. 2 vezes. 2002, quando eu era vereador, e 2013, quando deputado ainda. Foi a trabalho, já como deputado. Fui a trabalho, como representante do poder aqui, né, legislativo, para visitar e apresentar também um pouco do que nós temos no nosso país como oportunidade para eles investirem aqui. No caso, como deputado, eu fui levar o potencial que tem o Estado de São Paulo para investimentos. Fui levar mais precisamente para a província, né, que é um estado, né, a província de Mie. Mie é uma província que tem relação direta com o nosso estado de São Paulo, tem cidade irmã também aqui no estado de São Paulo, e a gente tem essa parceria, né? E a gente então faz esse intercâmbio e mostra o que pode ser investido aqui, que os japoneses queiram talvez aplicar, né, o recurso financeiro. Isso é muito importante, né? E conhecer a cultura, né? Que o senhor achou lá de interessante, que às vezes dá para trazer alguma coisa e aplicar. Se bem que se eu aplicar aqui, mas seu papel foi mostrar o estado de São Paulo. Não, mas foi para conhecer também lá. Não, e várias coisas podem ser aplicadas aqui, né? Uma delas é essa disciplina entre os que utilizam o espaço público. Por exemplo, lá a cultura já leva as pessoas a terem muito respeito pelo outro. Na calçada é um grande exemplo. Quando você não tem ciclovia,
ou ciclofaixa, você convive muito bem com o pedestre e o ciclista na calçada. Todos têm na bicicleta um sinal sonoro, né, uma buzininha na bicicleta. Quando está se aproximando de alguém que está de costa, ele já dá aciona, já faz trim. Isso mesmo nas metrópoles, mesmo onde tem muita gente. Principalmente nas cidades grandes. Então, que aqui uma das maiores reclamações são essa, né? Que agora que o conflito, né? São os conflitos. Não, conflito na ciclista calçada. Que passa, é o pedestre, é o carro. Aqui nem pode, né, andar na calçada com bicicleta. Sim. Mas lá no Japão, a norma é essa, andar na calçada com pedestre. Mas certamente calçadas mais largas, mais apropriadas. Nem sempre calçadas mais largas, mas há um respeito muito grande entre eles, entre o pedestre e entre o ciclista. Então, o pedestre, quando percebe a chegada de um ciclista, ele já se afasta e quando o ciclista vai chegando até a um pedestre que não está enxergando o ciclista, ele dá um sinal sonoro e a pessoa então se afasta. Então, há uma convivência muito respeitosa e segura entre o ciclista e o pedestre. Aqui tem até acidente na própria ciclovia, né? Nós vimos vários casos recentemente entre ciclista e pedestre na ciclovia ou na calçada, ou até entre veículos, né, motorizados com ciclistas e veículos motorizados com pedestres. Aqui há uma impaciência muito grande na relação Mas que pode ser aprendida, né? Sim, pode. Aliás, a riqueza cultural é importante por causa disso, né? Essas diferenças a gente aprender com o que é de Coisa bom, boa né? tem que assimilar, né? Aliás, a gente falava aqui antes de começar o programa, né? E eu contava aquela história de um colega japonês que sempre que eu ia para a biblioteca, a moça da biblioteca falava, olha, tem um coleguinha seu ali, um japonês, ele já pegou o livro, né? Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que sair correndo para pegar na frente dele, né? O que faz essa concentração, assim, do oriental, que eu vi aqueles colegas ficarem ali 3, 4 horas, mas será que esse sujeito não vai para o banheiro nem nada? É um foco, né, que tem... Mais antigamente, né? Porque hoje já nem com o sofrimento, principalmente depois da guerra, o Japão teve que se reerguer. Então, uma das formas de qualquer sociedade se crescer é através da educação, isso é notório. Então, o Japão se dedicou muito aos estudos, né? E tanto é que hoje ainda continua sendo um grande destaque a educação do Japão. Grandes universidades aí bem colocadas no ranking mundial. E isso passa para a cultura, né, japonesa. Então, os que estão aqui também no Brasil, principalmente naquela época, depois da guerra, acho que se dedicaram muito à educação. Então, nossos tios, nossos parentes de mais idade, eles se dedicaram. Tanto é que você viu aí no seu próprio exemplo que você passou. Alguns estudantes japoneses, isso há 20 anos atrás, 30 anos atrás, se dedicavam muito ao estudo e pegavam o livro antes que você pegasse, né? Mas isso existe ainda hoje, mas acho que em escala menor. A nossa etnia, ainda os descendentes japoneses ainda continuam dedicados. Faz parte da cultura. A gente acredita na educação, a gente incentiva os filhos a estudarem, né? Porque é um caminho não só para satisfação própria, mas para servir melhor as pessoas. Você ter uma boa formação ajuda demais. Então, quem quer ajudar... Como é que se muda isso, deputado? Porque, assim, recentemente a gente viu reportagens, no tempo que o país, há alguns anos, estava melhor economicamente, eu me lembro de uma revista que dizia, olha, o país melhorou economicamente, os índices sociais melhoram, mas o interesse pelo estudo continua baixo, né? O senhor, como vereador e como deputado, tem atuado nessa área da educação, porque é uma questão talvez cultural, né, que precisa oferecer as oportunidades, mas é preciso ir atrás. Às vezes a gente vê jovem com 13, 14 anos, como a gente falou no começo, que não vai, né? Tem empresas que oferecem cursos gratuitos e tal, né? Mas assim, vamos esperar um pouquinho mais para frente, né? Você acha que tem os dois lados? Falta a oportunidade e falta o interesse também? A cultura leva a isso, né? Nós temos aí uma formação histórica, né, na cultura brasileira, que não foi muito voltado para a educação, infelizmente. Isso tem que ser alterado, tem que mudar isso. Nós temos que estimular a educação. Então, o Brasil ainda está muito aquém do que poderia estar. Isso tem que começar assim com... a mudança já começou, na verdade, né? Há um incentivo, mas tem que ter programas mais fortes, vindo do governo federal, estadual, e cada município também cuidar, porque... o olhar do administrador público municipal está muito mais próximo da necessidade lá do cidadão, né, da criança que mora lá. Então, a atenção principal tem que ser do prefeito, dos vereadores, e a gente tem que estar atento a isso.
para incentivar a educação e mudar um pouquinho dessa cultura, né? E a prefeitura geralmente cuidando mais ali dos anos iniciais, né, da educação infantil, e o Estado, em geral, ficando mais com o ensino médio. Enfim, Isso, né? mas o incentivo tem que vir de todas as esferas, municipal, estadual e federal. Porque de casa, né? Vamos falar dos seus filhos aqui, nós temos fotos dos seus filhos. Ah. Incentivou eles bastante a estudar? Não, incentivamos. Aqueles eram pequenininhos, né? Isso daí as meninas, né? As mais novas, né? Hoje já tem 3. 19 e 21 anos, as duas aí. Uma já faz medicina, a outra está tentando aí, uma luta, né? Para conseguir fazer direito aí. Ela quer o direito, mais um curso de alto nível, então está tentando ainda. Está com 19 anos, ela é novinha. E o mais velho, que é o André, ele já tem 24 anos, está fazendo quase 25. Ele fez o curso técnico também, de mecatrônica, e depois fez a FATEC, né, Faculdade de Tecnologia de Logística e Transporte, que é o filho lá que está embaixo, é o mais velho, vai fazer 25 anos já. E as meninas estão lá, uma com 21, fazendo medicina, e a outra com 19, tentando aí o curso de Direito, e tá no caminho certo. Agora, é interessante que, pelo que eu estou percebendo, ela já tinha, não sei se o senhor teve alguma influência, mas ela já tinha esse interesse, porque às vezes a maior dificuldade é a pessoa saber o que quer, né? Às vezes faz um curso, faz outro, passa outro, e aí às vezes não passa num, né? Eu, pelo menos, sou da opinião de que se você quer, vá naquele que você gosta até o fim, né? Melhor. Não, passei então, eu vou fazer, mas não sei se eu gosto. Tem que fazer o que realmente quer. E tem que, como a caçula minha lá, 19 anos, ela está tentando já, é o segundo ano de cursinho, e ela quer fazer direito numa universidade muito boa e está tentando. E eu falo, pode fazer quantos anos de cursinho você quiser, porque é importante fazer o que você realmente deseja. E a outra só pensava em medicina. E depois de 2 anos também fazendo cursinho, curso difícil. Passou. Já está no segundo ano. Graças a Deus está indo bem, gostando demais, porque ela queria fazer só medicina. E conseguiu. É uma alegria muito grande. E essa que é direito. Então vai tentando até conseguir. O importante é essa perseverança. Deputado, nós estamos chegando ao fim. Eu queria deixar o senhor à vontade para falar um pouquinho mais, não só para o seu eleitor, mas todos aqueles que puderam conhecer um pouquinho mais da sua vida, dessa sua trajetória, né? Nascido em Presidente Prudente, né? Depois em São José dos Campos, como vereador, teve uma experiência aí no comércio, na indústria, e traz toda essa experiência aqui para a Assembleia Legislativa. Fique à vontade, até para dizer aqui o campo de atuação do senhor aqui. Eu sei que o senhor trabalha em várias comissões. Sim, bom, primeiramente agradecer a oportunidade de estar batendo um papo contigo e com a população, né, do Estado de São Paulo que nos assiste. É muito bom, eu gosto muito desse programa Autorretrato, para apresentar um pouquinho do que a gente é e do que a gente está fazendo como representante estadual. Mas eu quero realmente agradecer e dizer, o nosso trabalho aqui na Assembleia, nas várias comissões, eu participo da Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Atividades Econômicas, Comissão de Assuntos Desportivos, e eu sou presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar e sou suplente em algumas outras comissões. E todo esse trabalho a gente faz para tentar representar bem a nossa população. Como eu disse há pouco, eu sou político hoje porque eu acredito que é um caminho ou um instrumento bom para a gente servir as pessoas. E eu estou dizendo isso porque servir as pessoas, eu acho que assim, deveria ser a atitude de todo mundo. Todo ser humano deveria ter disposição e vontade de servir ao próximo. Não basta a gente se realizar concretizando sonhos pessoais, particulares. Acho que a gente é feliz a partir do momento que a gente consegue ajudar as pessoas. E eu entrei na política para isso. Em 1994 me filiei ao partido, fui eleito logo depois de 2 anos e de lá para cá são quase 19 anos como vereador e agora deputado. E eu percebo que esse instrumento, né, a atividade política, permite que a gente ajude muita gente. E por isso que eu me realizo como deputado estadual, principalmente. Porque eu consigo atender as demandas principais, ajudando entidades sociais, entidades filantrópicas, hospitais filantrópicos, prefeituras e vários segmentos, né, colônia japonesa e todos aqueles que me procuram, área esportiva. Então, as pessoas sabem dessa vocação que eu tenho em alguns segmentos e algumas atividades e me procuram. E eu me realizo, eu sou muito satisfeito por conseguir, como representante político, acho que ajudar muita gente. E o principal para mim, eu vou dizer muito sinceramente, quando eu tinha 16 anos ainda estudando curso técnico em São José dos Campos, eu aprendi uma coisa que fez toda a diferença na minha vida. Com 16 anos, eu conheci melhor quem é Deus. Interessante, né? Porque isso fez toda a mudança. Então, eu até acho que cada jovem, principalmente criança jovem, e adultos também, mas principalmente criança e jovem que está aprendendo sobre a vida, deve conhecer as coisas de Deus. Porque uma palavrinha ou um verso bíblico pode mudar a vida do jovem
para o restante da sua vida. Porque quando eu aprendi que Jesus Cristo veio para dar vida para a gente, vida em abundância, isso está no Evangelho de São João, capítulo 10, verso 10. Aquilo ecoou tão bem nos meus ouvidos, eu comecei a refletir sobre aquilo, que eu comecei a buscar melhor quem é Deus e o que Ele quer para a minha vida. E eu aprendi tanta coisa na Bíblia que de lá para cá, nesses 36 anos, fez toda a diferença e é o que me move a fazer as coisas que eu acredito ser correto e que agrada a Deus e que tem tudo para ser bom para a sociedade na qual a gente está inserido. Então, isso daí foi para mim fundamental. Com 16 anos, então já 36 anos, eu estou com 52. E eu passo isso para os meus filhos e para as pessoas com quem eu convivo, né? Vizinhos, amigos, colegas de trabalho. Então, isso daí fez toda a diferença. E eu espero que cada um também considere Deus em tudo que for fazer, porque Deus ele está sempre pronto para ajudar. E Ele quer ajudar, e Ele quer o melhor para cada um de nós. Então, se eu teria alguma coisa relevante para passar, seria isso. Agora, no trabalho, o dia a dia, a gente soa bastante, roda o Vale do Paraíba, vem para São Paulo diariamente e procura servir da melhor forma. Esse é o meu objetivo, nesse mandato agora, que está no começo ainda. Nós temos 4 anos para fazer esse trabalho aí, para representar a população. Muito trabalho pela frente. Hélio Nishimoto, deputado estadual pelo PSDB, muito obrigado pela sua presença. O Autorretrato fica por aqui. Até a próxima semana. Obrigado pela sua audiência.